Saúdo a igreja com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Meus amados, vamos abrir nossa Bíblia hoje no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 6. Capítulo 6. E nós vamos ler do versículo 46 até o 49. É um texto bastante conhecido da palavra, mas eu creio que o Senhor há de falar de modo muito novo e muito especial ao nosso coração no dia de hoje. Amém. Em nome de Jesus. Amém? Lucas, capítulo 6, do versículo 46 a 49. Todos acharam? Amém. Amém. Então diz assim a palavra do Senhor: Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, e arrojando-se o rio contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Amém? Amém. Glória a Deus. Dizemos amém às orações já feitas, e a minha oração particular é que no dia de hoje nós sejamos encorajados pelo Espírito Santo de Deus a vistoriar as nossas casas espirituais. Que o Senhor ele possa ministrar essa palavra ao seu coração de um modo vivo, de modo especial, e que nenhum de nós saia daqui do mesmo modo, em nome de Jesus. O texto, como eu disse, é um texto muito conhecido, é um texto que está dentro do contexto do Sermão do Monte. E aqui Jesus chama a atenção dos seus ouvintes para a necessidade de estar em obediência. E eu estava conversando antes do culto com alguns irmãos e dizia o seguinte: é muito interessante determinados textos citados por mais de um evangelista, e a gente encontra detalhes em evangelistas cujo evangelho é um pouco menor do que o outro. Mateus fala desse texto, mas Lucas traz um dado aqui, traz uma informação que Mateus não traz, e isso para nossa edificação. Então uma das coisas que a gente percebe no texto é que chamar Jesus de Senhor implica em dar a Ele o senhorio absoluto da nossa vida. Se nós o chamamos de Senhor, Ele tem toda a autoridade para fazer e desfazer. E muitas vezes nós só olhamos para o Senhor na perspectiva de receber coisas materiais da parte do Senhor. E eu queria muito que o Senhor, Ele de uma maneira viva, especial, falasse ao seu coração de modo vivo. Jesus usa aqui a ilustração da casa bem alicerçada, da casa bem construída, para ensinar a respeito dos reveses que nós todos estamos sujeitos a passar. E é exatamente sobre isso que eu quero falar. Eu estava ali na porta e eu quero pedir desculpa aos meninos que estavam no louvor por não poder ficar muito tempo sentada,
E eu estava ali em pé, ouvindo os louvores, louvando ao Senhor, e foi bênção para a glória de Deus. O Senhor, Ele traz aqui duas ilustrações a respeito daqueles que o chamam Senhor. A primeira ilustração é aquele que ouve e obedece. E esse é um prudente construtor. Versículos 46 a 48, vou lê-los outra vez. Diz o seguinte: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que edificou uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Aleluia, glória a Deus. E nos dias que nós estamos vivendo, nós temos nos ressentido de encontrar casas espirituais bem alicerçadas. O Senhor começa o texto trazendo uma pergunta retórica, uma pergunta que nos faz parar para pensar: por que me chamais Senhor e não fazeis o que eu vos mando? É algo que nós precisamos parar e pensar. Como responderemos a Jesus esta pergunta? Casas bem alicerçadas, elas são resistentes. Aqueles que moram aqui na vizinhança viveram recentemente uma experiência interessante. Altos prédios têm sido construídos ao nosso redor. Construções muito altas, e para que essas construções elas fossem começadas, todas as casas da circunvizinhança foram visitadas por engenheiros, mestres de obras, técnicos. E essas casas todas, elas foram vistoriadas. A nossa casa, eles entraram por todos os cômodos, eles foram do lado de fora, eles olharam as estruturas para ver se as casas da circunvizinhança, elas aguentariam o impacto do bate-estacas. Para aqueles que não têm familiaridade com essa linguagem, bate-estacas é aquele instrumento que finca na terra grandes colunas de ferro para sustentação das edificações. Quanto maior for a edificação, maiores e mais profundas e em maior quantidade são essas estacas, essas vigas de ferro. E foram meses a fio, começando às 7 horas da manhã, indo até às 5 da tarde. Além do barulho ser ensurdecedor, nossas casas abalavam inteiras. E nós enfrentamos aquilo durante aqueles meses. Não foi fácil experimentar aquele momento. Cada vez que uma estaca estava sendo batida, a nossa casa inteira estremecia, mas ela não foi abalada. E quando nós olhamos para a linguagem bíblica, como eu disse no início, o texto de Lucas traz um dado sobre esse prudente construtor, que ele se preocupou em cavar profunda vala e lançar o seu alicerce sobre a rocha lá embaixo. E o Senhor, ele usa essa ilustração, essa figura, para apontar para ele próprio, que é a rocha eterna da nossa salvação.
E a nossa casa espiritual precisa estar fincada sobre esta rocha, na profundidade dessa pedra que é o Cristo. Porque nós vamos enfrentar muitas lutas. O povo de Deus, nos dias de hoje, tem enfrentado muitas lutas. Nós temos recebido muitas comunicações da igreja no Oriente, a igreja perseguida, a igreja que tem passado por momentos de extrema dificuldade, cristãos têm sido mortos, e eu tenho falado isso vez após vez aqui. Os últimos cristãos que foram martirizados pelo Estado Islâmico, eles tiveram a preocupação de fazer flashes do rosto daqueles homens, e a gente percebia que muitos deles estavam orando, balbuciando orações. Mas uma coisa me chamou a atenção, foi o semblante de paz daqueles homens. Eles estavam todos ali, como se vendo a porta do céu. Não havia desespero, não havia agonia, não havia inquietação. E quando nós olhamos para a igreja no Ocidente, nós estremecemos. A igreja do Ocidente que tem recebido tanto de Deus, a igreja do Ocidente que tem recebido tanta liberdade de culto. Nós estamos aqui, nesse horário, com as portas abertas, ouvindo a palavra de Deus. Mas há cristãos neste momento que estão sendo sacrificados. E nós nos queixamos de tantas coisas, nós nos atrevemos a chamar Jesus de Senhor, mas nós nos queixamos de tantas coisas. Nunca foi tão necessário obediência e fé andarem juntas. E eu queria chamar sua atenção no dia de hoje para que nós somos, para que tipo de construção nós estamos sendo comparados no dia de hoje. Como anda a sua casa espiritual? Que no dia de hoje o Espírito de Deus ele possa vir até a gente, possa fazer uma vistoria nestas casas espirituais. Quantos de nós permaneceremos de pé? A vinda de Cristo se avizinha. Precisamos estar bem firmados, bem alicerçados sobre a rocha. São muitas as enchentes, os vendavais e toda sorte de adversidades que se levantam contra nós, sem contar os batistacas da vida que nos surpreendem a cada momento. São situações inusitadas que de repente nós somos surpreendidos por elas, assim como aqueles batistacas que foram meses a fio, abalando, estremecendo as nossas estruturas físicas. Tudo concorre para nos fazer esmorecer na fé e derrubar a nossa estrutura espiritual. Nesses dias eu estava conversando com uma amada irmã e eu dizia, olha, eu tive o privilégio de conhecer crentes de grande envergadura de fé, homens e mulheres que bem podiam fazer parte daquela galeria dos heróis da fé de Hebreus 11, homens e mulheres dos quais o mundo não era digno, homens e mulheres que, mesmo a despeito de todos os reveses e terem perdido tudo, glorificaram o Senhor por todos os dias de suas vidas. E hoje nós temos visto uma tentativa tola dos pregoeiros do Evangelho da Prosperidade, que crente não adoece, crente não passa por dificuldades, que crente não perde bens, que crente não perde entes queridos. Isso não é verdade. Basta nós olharmos até superficialmente para a palavra, para nós encontrarmos homens e mulheres de Deus fiéis que passaram por grandes estreitos. Aí a gente volta para a pergunta inicial: por que nós temos chamado Jesus de Senhor se não fazemos aquilo que Ele manda?
nós insistimos em buscar um evangelho de superfície. Que nós possamos buscar a profundidade desta palavra, que nós possamos viver esse evangelho por todos os dias da nossa vida. O nosso alicerce precisa estar bem fundamentado sobre a rocha que é o próprio Cristo. O Senhor começa com aquela pergunta inicial: e como nós lhe responderemos a esta pergunta? É a primeira coisa que eu deixo para vocês no dia de hoje. Em segundo lugar, ele diz que aquele que o ouve e não obedece, esse é um construtor imprudente. Esse construiu sobre a terra. Que tolo! E o versículo 49 diz: mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, e arrojando-se o rio contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Quantos têm desistido do caminho? Lemos a palavra, decoramos versículos, mas rejeitamos a sua prática. Eu ouvi outro dia um servo de Deus, eu não sei se foi a W12 que falou isso, mas enfim, eu nunca me lembro dos nomes. Isso é uma característica da gente enquanto vai ficando mais novo, esquecendo das coisas. E ele dizia que é como se comêssemos cardápios e esperássemos ser nutridos. E nós decoramos versículos, e é interessante que muitas vezes a gente parece parece uma metralhadora, disparando versículos para todo quanto é lado. Ah, fulano sabe a Bíblia de cor. Mas será que fulano pratica a palavra? É interessante que há uma avidez muito grande das pessoas lançarem versículos, mas elas esquecem que é a prática da palavra o maior dos sermões. Temos ouvido a palavra e tendido a garimpar versículos que respaldem os nossos desejos carnais, rejeitando aqueles que pressupõem conceitos e mudanças efetivas. Na comunidade hoje tem uma querida irmã, do alto dos seus 80 e alguns, e ela me contou uma história muito interessante. Ela me disse que numa igreja da qual ela fazia parte, tinha um senhorzinho que amava fazer isso, e ele retalhava toda a Bíblia, e ele pegava uns papelotes e colava naqueles versículos que não eram muito agradáveis, e ele foi fazendo isso, e a Bíblia dele era muito grossa, e só tinha uma meia dúzia de versículos que eram bem agradáveis e que respaldavam aquelas coisas que ele queria fazer. E nós fazemos assim: olha, e caixa de promessa? Ah, vou comprar uma caixa de promessa para mim. Bibliomancia, vou abrir, pá. Eu queria ver se essa pessoa abrisse e disse: foi Judas e enforcou-se. Eu queria saber se ele ia. A Bíblia precisa ser recebida como um todo, de Gênesis a Apocalipse. Tudo que está aqui é para nós. Então, meus amados, queremos bênçãos, mas não compromisso com o abençoador, com o Senhor das bênçãos. Chamar Jesus de Senhor significa que Ele tem o senhorio absoluto da nossa vida. Significa que Ele requer obediência e fé. Como diz aquela letra do velho hino: quantos que corriam bem de longe agora vão. O que aconteceu com esses ou com aqueles? Certamente a edificação era de péssima qualidade, o alicerce era de superfície, suas casas não tinham alicerces profundos, eram edificações na areia, poderiam até ser belas por fora. Quantos cacoetes! Eu ando meio
meio pesarosa, meio entristecida. Não é por ninguém em particular, mas é com o todo, com aquilo que nós temos visto nos nossos dias. Quantas edificações feitas sobre a areia. Ao menor vento, não precisa ser um grande vendaval, não precisa ser uma grande enchente, logo o caminho é abandonado, casamentos são desfeitos. Existe uma tendência para o descartável, tudo é descartável, ninguém conserta nada. Eu amo consertar, eu amo ver como as coisas podem ser transformadas. Investamos nos consertos e comecemos o nosso investimento nesta edificação espiritual que somos nós. Que cada um de nós possa buscar do Senhor em que podemos ser consertados. Outro dia eu vi uma história interessante, também de uma edificação mal feita, em que os donos daquela casa queriam edificar um andar de cima sobre aquela casa plana. Mas para isso, chamaram alguém que entendia do assunto para reforçar os alicerces daquela casa. Reforcemos os nossos alicerces. Cavemos, busquemos a rocha que é o Cristo. Que o Senhor Ele possa ministrar ao nosso coração. Enfrentaremos enchentes, rios transbordarão, ventos açoitarão, tempestades virão sobre nós, mas se a nossa casa tiver uma base sólida, permaneceremos de pé na presença do Filho do Homem. Todos nós, mais cedo ou mais tarde, enfrentaremos intempéries, que elas possam vir, nós não podemos impedir que elas venham, resta saber o que ficará de pé. Quanta fragilidade nas casas espirituais. E eu queria lançar um desafio à igreja no dia de hoje. Em primeiro lugar, a minha oração é para que você saia daqui profundamente incomodado. Há uma tendência hoje, não vamos para a igreja porque nós vamos sair bem. Você não tem que sair bem da igreja, você tem que sair incomodado, pesaroso. Você tem que ir para casa, você tem que perder o sono, a palavra tem que ir cortante como espada de dois gumes, a profundidade do seu coração para incomodá-lo. Decisões, escolhas. Quantas decisões e quantas escolhas temos feito? Escolhas e decisões malditas que têm entristecido o coração do Pai. Meus amados, para encerrar, em primeiro lugar, eu anseio pela vinda do Cristo, mas quando Ele vier, porventura achará fé na terra? Em segundo lugar, o que Ele encontrará de pé? Que paremos para vistoriar a nossa construção espiritual. Ainda há tempo de fazermos os consertos necessários. Não sabemos o dia e a hora da vinda do Cristo, mas Ele vem. Glória a Deus que Ele vem. Que nós possamos diariamente, no final das nossas orações, dizer: Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Amém. Que nós possamos chorar e corar de vergonha por aquilo que temos feito e por aquilo que temos deixado de fazer, pelas nossas omissões. Que nós possamos nos colocar na presença do Senhor com o coração derramado diante do Pai,
fala-se tanto em jejuns, mas nós precisamos fazer aquele jejum que agrada ao Senhor, derramando o nosso coração, rasgando o nosso coração na presença do Senhor, não as nossas vestes. Eu não sei o tipo de cristianismo que você tem praticado, mas que possamos buscar a profundidade dessa rocha eterna, que possamos deixar de transitar na superficialidade, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos sustente. Amém. Em nome de Jesus. Aleluia. Que a suficiência da graça de Deus nos assista, para que sejamos restaurados em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.